Um homem de batina preta atravessa o campo aberto. Ele caminha em direção às trincheiras brasileiras com um pano branco amarrado num galho de oliveira. Os pracinhas travam os dedos nos gatilhos. Ninguém fala, ninguém atira. O sargento Zé Barroso ergue o punho cerrado. Sinal para segurar. E observa aquela figura solitária avançar pela lama vermelha de Montebruco, como se a guerra inteira tivesse pausado para ver o que acontece. O padre para a 10 metros da linha brasileira. A voz dele sai rouca, num português quebrado, misturado com italiano. Por favor, não por mim, pelas crianças. Barroso não abaixa a arma. Nenhum dos 22 homens ao redor dele abaixa. Porque um padre alemão pedindo cessar fogo no meio de uma ofensiva não é misericórdia. Pode ser armadilha. E todos ali sabem disso. O que ninguém ali sabe, nem o padre, nem os alemães no bunker, nem os próprios pracinhas, é o que os brasileiros vão fazer nos próximos 40 minutos. Uma decisão que nenhum regulamento militar previa. Uma ação que o próprio exército alemão não conseguiu explicar no relatório de rendição. Se você quer saber o que realmente aconteceu naquele campo, fica até o fim. Se inscreve no canal e comenta de que cidade você está assistindo. Zé Barroso não tira os olhos do padre. O homem está de joelhos agora na lama, as mãos abertas para o céu cinza de Montebruco, e o galho de oliveira ainda treme no vento frio de fevereiro. Barroso conhece cada truque que um inimigo em desespero usa para ganhar tempo. Conhece fintas, conhece iscas, conhece o silêncio que antecede uma emboscada. Mas nunca tinha visto um homem de batina preta, ajoelhado no meio de um campo minado, pedindo para ser ouvido. Ele olha para os lados. Os 22 pracinhas ao redor formam um semicírculo tenso, armas levantadas, respiração curta. O cabo Dirceu, 3 posições à direita, faz um gesto discreto com a cabeça. Espera. Barroso engole seco. Espera. O padre se chama Heinrich Kessler. 52 anos, natural de Munique. Ordenado padre em 1918, no mesmo ano em que a Primeira Guerra terminou, e ele jurou para si mesmo que nunca mais veria homens morrendo por ordem de outros homens. Esse juramento durou 26 anos. Kessler chegou à Itália não como capelão militar, mas como padre de uma paróquia pequena em Montebruco, uma vila de 300 almas encravada entre 2 morros no vale do rio Reno. Quando os alemães ocuparam a vila em outubro de 44, Kessler ficou. Não por covardia. Ficou porque a igreja de Santana tinha um porão, e o porão tinha 43 pessoas que não tinham para onde ir. Esses 43 são o motivo pelo qual ele está de joelhos na lama agora. 3 dias atrás, os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira iniciaram o cerco a Montebruco. Artilharia pesada ao sul, infantaria fechando pelo leste, os morros do norte bloqueados por 2 pelotões que avançaram durante a madrugada sem fazer barulho. Os alemães dentro da vila têm comida para 2 dias e munição para talvez 1. O comandante da guarnição, um tenente-coronel chamado Brandt, sabe que a rendição é questão de tempo, mas Brandt não se rende. Brandt espera reforços que não vêm, e enquanto espera, os civis no porão da igreja ficam sem água. Foi Kessler quem bateu na porta do bunker de Brandt na manhã do 3º dia. Pediu autorização para sair e negociar com os brasileiros. Brandt riu na cara dele. Disse que padre não negocia guerra, que brasileiro não faz acordo e que qualquer homem que cruzasse a linha seria abatido pelos 2 lados. Kessler saiu do bunker sem resposta oficial. Pegou um galho de oliveira no jardim da igreja, amarrou o lenço que usava para cobrir o cálice durante a missa e caminhou, sozinho, sem avisar Brandt, sem avisar ninguém. Barroso manda 2 homens flanquear o padre pelos lados, enquanto ele mesmo avança 3 passos à frente da linha. O chão range sob a bota. A 30 metros, os telhados de Montebruco ainda fumegam das últimas rodadas de artilharia da véspera. Kessler não se move. Espera Barroso chegar perto o suficiente para falar baixo, porque ele não quer que os alemães no alto dos telhados ouçam o que vai dizer. Barroso para 2 metros. Olha para o rosto do padre. Olhos fundos, barba por fazer, uma mancha de sangue seco na têmpora direita que não é dele. É de alguém que ele tentou ajudar. Barroso reconhece esse tipo de cansaço.
É o cansaço de quem carrega peso de gente. 43 pessoas, Kessler diz em português truncado. Mulheres, crianças, um bebê de 3 meses, sem água desde ontem. Ele abre o bolso da batina devagar. Devagar porque sabe que qualquer movimento brusco termina com uma bala. E tira um papel dobrado. Uma lista. Nomes escritos à mão, letra miúda, 43 linhas. Estende para Barroso. O sargento pega o papel sem tirar o dedo do gatilho. Lê a primeira linha. Uma criança de 7 anos chamada Lucia. A segunda, uma mulher de 32 chamada Maria. A terceira, um menino de 4 anos. Barroso dobra o papel e enfia no bolso do uniforme sem dizer uma palavra. Dirceu chega por trás e fala baixo no ouvido do sargento. Se for armadilha, matamos o padre primeiro e recuamos pela Ravina Sul. Barroso não responde. Está olhando para a igreja de Santana, lá no alto da rua principal de Montebruco. Uma construção de pedra cinzenta, torre sineira sem sino. O sino foi fundido pelos alemães para fazer metal. As janelas estão fechadas com tábuas. A porta principal tem uma corrente. E no telhado, 2 soldados alemães com rifle observam tudo daqui. Barroso sente o peso do papel no bolso. 43 nomes. Um bebê de 3 meses. Ele vira para Kessler. Quantos soldados alemães dentro da igreja? O padre hesita meio segundo. Não de medo, de cálculo. 8, mais o tenente que comanda o posto. Barroso faz a conta rápida. 8 homens armados, 43 civis, uma porta com corrente, 2 atiradores no telhado e ele com 22 pracinhas do lado de fora. O regulamento diz para reportar ao comandante e aguardar ordem. O regulamento não previu padre alemão com lista de nomes na batina. Dirceu está calculando a mesma coisa. Os 2 se conhecem desde o embarque em Nápoles. Sabem o que o outro pensa sem precisar falar. Dirceu inclina levemente a cabeça para a direita, para a ruela que corre paralela à rua principal, escondida atrás de casas destruídas, que vai dar direto na lateral da igreja. Barroso vê o gesto. Não concorda ainda, mas não descarta. O senhor consegue voltar para dentro? Barroso pergunta para Kessler. O padre pisca. Se eu voltar sem acordo, Brant me prende, ou me mata. Barroso respira fundo. O sol de fevereiro está baixo, a sombra dos morros já cobre metade do campo e daqui a 2 horas vai escurecer. À noite, os alemães podem tentar romper o cerco usando os civis como cobertura. É o tipo de coisa que Brant faria. Barroso sabe disso de relatórios anteriores. O tempo não está do lado de ninguém naquele campo. É Dirceu quem fala primeiro, desta vez em voz alta o suficiente para Kessler ouvir. Sargento, se a gente vai fazer alguma coisa, tem que ser agora. Barroso olha para o padre. Olha para a igreja. Olha para o papel dobrado no bolso. Toma uma decisão que não está em nenhum manual e manda 3 homens buscarem roupas de civis nas casas destruídas ao redor. O que Brant ainda não sabe é que os brasileiros não vão esperar amanhecer. Barroso distribui as roupas em silêncio. Um casaco de fazendeiro surrado, uma jaqueta feminina com botões faltando, um avental de cozinha manchado de cinza. 5 homens trocam o uniforme verde-oliva por essas peças sem reclamar, sem perguntar, porque confiam no sargento e porque viram a lista com 43 nomes. Dirceu é o último a trocar. Ele dobra o uniforme com cuidado, coloca dobrado sobre uma pedra como se fosse voltar buscá-lo em 15 minutos e enfia a pistola na cintura coberta pelo casaco. Kessler observa tudo sem falar. Quando Barroso termina de dar as instruções finais, voz baixa, gestos curtos, olhos no telhado da igreja, o padre fecha os olhos por 3 segundos. Parece uma oração. Talvez seja. O plano é simples porque planos complicados morrem no primeiro contato com a realidade. Kessler volta para dentro como se tivesse falhado na negociação. Os 5 pracinhas disfarçados entram 2 minutos depois, espalhados, fingindo ser moradores que voltam do campo. Barroso e os 17 restantes mantêm posição no perímetro externo, fechando qualquer saída. Se os alemães perceberem o disfarce antes dos civis estarem fora, Barroso tem ordem de não atirar na direção da igreja. Risco de atingir os 43. Ele vai atirar para o alto, criar barulho, forçar os atiradores do telhado a baixarem a cabeça. É uma janela de talvez 90 segundos.
Não é muito, mas é o que tem. Kessler entra primeiro. Os 2 soldados no telhado o observam voltar e não fazem nada. Ele é o padre, ele sempre volta. O tenente que comanda o posto interno, um homem jovem chamado Fischer, pergunta o resultado. Kessler responde que os brasileiros recusaram qualquer negociação, que pediram rendição incondicional. Fischer cospe no chão e vira as costas. Kessler caminha devagar até a porta lateral da sacristia, abre por dentro e faz um gesto quase invisível com a mão direita. 3 dedos estendidos, o sinal combinado. Dirceu, que observa da ruela com os outros 4, vê o gesto e move. Os 5 entram pela sacristia em menos de 40 segundos. A igreja por dentro cheira a vela derretida, pólvora e urina. As bancadas de madeira foram empurradas para as paredes para abrir espaço para os soldados alemães que usam o nave central como posto de guarda. 2 estão dormindo encostados nas colunas. 3 jogam cartas num banco virado. Um 6º limpa o rifle perto do altar. Dirceu conta em silêncio. 6 visíveis, 2 no telhado. O Fischer em algum lugar ao fundo. 9 no total. Exatamente o que Kessler disse. A porta do porão fica atrás do altar, fechada com um cadeado. Kessler tira a chave do bolso. Ele ficou com a chave porque Fischer nunca perguntou por ela. E abre sem barulho. O cheiro que sobe do porão é denso, quente, humano. Uma criança tosse lá embaixo. Dirceu desce os primeiros degraus e aponta a lanterna pequena que tirou do bolso. 43 rostos piscam para a luz. Mulheres abraçando crianças. 2 homens velhos encostados na parede. Uma mulher jovem com um bebê no colo que nem chora mais. Está fraco demais para chorar. Dirceu sente o estômago virar. Sobe de volta, chega perto de Kessler e fala num sussurro tão baixo que mal move os lábios. Bebê precisa de água agora. Kessler vai até a pia batismal no canto da igreja. Ainda tem água benta parada há dias, mas é água. Enche um copo de latão que tira da sacristia e desce sozinho para o porão. A mulher do bebê olha para ele com os olhos vermelhos e aceita o copo com as 2 mãos tremendo. Kessler coloca a mão na testa do bebê. Febre. Não alta, mas febre. Ele fecha os olhos por mais 3 segundos. A mesma oração de antes, ou uma diferente, impossível saber. É nesse momento que Fischer aparece. Ele sai de uma porta lateral que Dirceu não tinha mapeado. Uma sala de depósito nos fundos que nenhum dos 5 pracinhas cobriu. Fischer tem o rifle na mão e demora exatamente 2 segundos para entender o que está vendo. 5 homens em roupa civil que não são civis. O padre descendo para o porão com água, a porta do cadeado aberta. 2 segundos é tempo demais para um soldado treinado. Fischer levanta o rifle e grita em alemão. Um único grito curto que acorda os 2 que dormiam nas colunas e faz os 3 do jogo de cartas se levantarem de um salto. Dirceu reage antes de pensar. Joga o corpo para o lado direito, derruba uma das bancadas de madeira empurradas contra a parede, e a bancada cai com um estrondo que ressoa pela igreja inteira. Os 2 pracinhas mais próximos se jogam atrás das colunas. O terceiro, um soldado chamado Pereirinha, 19 anos, de Fortaleza, fica parado no meio do corredor central por um segundo que parece um minuto. Fischer aponta o rifle para Pereirinha, e então uma criança sobe do porão. Uma menina de 7 anos. Lucia, o primeiro nome da lista que Barroso leu no campo. Ela subiu sozinha porque ouviu o barulho e ficou com medo que a mãe estivesse lá em cima. Sobe os degraus tropeçando e aparece no corredor central da igreja com os olhos arregalados, entre Pereirinha e Fischer, exatamente no meio da linha de tiro. Fischer baixa o rifle 3 centímetros, não muito, mas o suficiente para mostrar que ele também é humano. Dirceu sai de trás da coluna nesse momento, sem rifle, sem pistola na mão, de mãos abertas para o alto, exatamente como Kessler tinha feito no campo minado minutos atrás. Ele caminha devagar em direção a Fischer, 3 passos, 4, olhando direto nos olhos do tenente alemão. Não fala alemão, não fala italiano, fala em português mesmo, baixo, quase como se estivesse conversando consigo mesmo. Ela tem 7 anos, o nome dela é Lucia. Você não vai fazer isso. Fischer não entende as palavras,
mas entende o tom, entende as mãos abertas, entende Dirceu parado entre ele e a menina. O rifle tremeu. 2 milímetros, 3, e esse tremor é a diferença entre o que acontece neste mundo e o que teria acontecido no outro. Kessler sobe do porão nesse instante. Vê a cena. Vai direto para Fischer sem hesitar. Coloca a mão no cano do rifle. Não puxa, não força. Apenas coloca a mão com firmeza, como quem segura um ombro. Fala em alemão, voz baixa e sem pausa, por 45 segundos seguidos. Depois para. Fischer olha para Dirceu. Olha para Lúcia. Olha para o padre. Abaixa o rifle. Os outros 8 soldados alemães na igreja não atiram. Um pela um, abaixam as armas. Dirceu pega Lúcia no colo, vira de costas para Fischer e desce de volta ao porão. Fala em voz alta agora, sem medo de barulho. Todo mundo em pé. Vamos sair. Calmos. Juntos. A mulher do bebê se levanta primeiro. Depois as outras. Os 2 velhos precisam de ajuda para subir a escada. Os 5 pracinhas disfarçados formam um corredor humano entre a porta da sacristia e a rua. E os 43 civis passam por ali um a um, encostados nas paredes, cabeças baixas, sem correr, porque correr cria pânico, e pânico mata. Lá fora, Barroso ouviu o estrondo da bancada e ficou a um gatilho de mandar tudo pelos ares. Ficou com o dedo parado porque não ouviu tiro. Sem tiro, há chance. Com tiro, não há mais civis. Ele segurou os 17 homens ao redor com um único gesto do punho e esperou. 55 segundos. O mais longo minuto incompleto da vida dele. A primeira civil a sair pela rua lateral é uma menina carregada no colo de um pracinha disfarçado. Barroso reconhece Dirceu pelo jeito de andar mesmo com o casaco de fazendeiro. Atrás vêm os outros, 1 a 1, 2 a 2, saindo da sombra da igreja como se fossem fantasmas ganhando forma no final da tarde fria de Montebruco. Barroso conta em voz baixa. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 43. Ele fecha os olhos por um segundo, não por alívio ainda, porque a igreja ainda está cheia de soldados armados e o cerco ainda está de pé e Brandt ainda está no bunker sem saber de nada. Fecha os olhos porque precisa de um segundo para separar o que acabou do que ainda está por vir. Dirceu chega ao lado dele com Lúcia ainda no colo. A menina olha para Barroso com uma seriedade que nenhuma criança de 7 anos deveria ter. Ele tira o papel do bolso, a lista de Kessler, e mostra para ela sem saber por quê. Ela aponta para o próprio nome no topo da lista e faz um gesto pequeno com a cabeça, como se confirmasse que sim, ela existe, ela está aqui, ela não é só um nome escrito. Barroso dobra o papel de volta e o enfia no bolso mais fundo que antes. O que vem agora é diferente. Os civis estão fora. Os alemães dentro da igreja estão sem comando claro. Fischer parado com o rifle abaixado e Kessler ao lado dele. Brandt no bunker ainda não sabe de nada. E o cerco dos brasileiros fechou completamente ao redor de Montebruco nos últimos 40 minutos, enquanto tudo isso acontecia na igreja. Os pracinhas não fizeram o que qualquer exército naquele momento faria. Não atiraram, não explodiram a porta, não usaram os civis como pressão de negociação. Entraram disfarçados, saíram com 43 vivos e agora estão do lado de fora com o sol quase sumindo atrás dos morros, e a batalha mais importante da noite ainda nem começou. Brandt descobre o que aconteceu às 18h47. Um dos soldados do telhado desce correndo e entra no bunker com a respiração cortada. Os civis sumiram. Fischer está parado no meio da igreja com o rifle no chão, e os brasileiros estão em todo lugar ao redor. Brandt vira a mesa. Literalmente, joga os mapas no chão, quebra o rádio com o punho porque o rádio não trouxe reforços em 3 dias e não vai trazer agora. Depois fica parado no meio do bunker com os olhos fixos na parede e os 2 soldados que estão com ele não dizem uma palavra porque reconhecem aquela expressão. É a expressão de um homem calculando não como vencer, mas quanto vai custar perder. Barroso sabe que Brandt vai reagir. Não sabe como, não sabe quando, mas sabe que um comandante encurralado sem saída e sem reforços tem exatamente 2 opções.
Rende ou explode. E Brunt não é o tipo que rende fácil. Ele redistribui os 17 homens ao redor do perímetro, manda 2 subir nos telhados das casas destruídas para ter linha de visão sobre o bunker e posiciona Dirceu com 3 pracinhas na entrada norte, a única rota de fuga que Brunt talvez ainda acredite estar aberta. Não está. Nunca esteve. Os brasileiros fecharam o norte antes do amanhecer do segundo dia, e Brunt apostou em reforços que nunca chegaram porque não havia reforços para chegar. Os 43 civis estão numa casa de pedra a 200 metros da linha de combate, cobertos com mantas que os pracinhas tiraram das mochilas. A mulher do bebê está sentada no chão com o filho no colo e os olhos fechados, não dormindo, apenas presente, apenas respirando. Um dos pracinhas mais jovens, um menino de 20 anos de São Paulo chamado Toninho, tira do bolso um pedaço de pão duro que guardava para o jantar e coloca sem falar na mão da mulher. Ela abre os olhos, olha para o pão, olha para ele, não fala, mas o olhar diz tudo o que existe para dizer naquele momento. Kessler está sentado numa pedra perto da porta da casa, de frente para a igreja de Santana lá no alto. Ele não foi com os civis para dentro, ficou do lado de fora, como se precisasse ver a igreja de longe para entender o que acabou de acontecer dentro dela. Barroso passa por ele a caminho do perímetro norte e para por um segundo. "O senhor está bem?" Kessler olha para o sargento com aqueles olhos fundos de quem carregou 43 nomes por 3 dias sem dormir. "Não sei", ele responde em português quebrado, "mas eles estão." Barroso assente uma vez e segue. Às 19h22, Brunt sai do bunker. Ele não vem com bandeira branca. Vem com o rifle travado no ombro, os 2 soldados que estavam com ele no bunker caminhando atrás, pela rua principal de Montebruco, com passos firmes, como se fosse uma inspeção de rotina. Barroso o vê aparecer pela esquina e manda o sinal para segurar fogo. Brunt para no meio da rua. Olha para os pracinhas posicionados ao redor. Conta. Sabe que está cercado. Tira o rifle do ombro devagar, devagar demais para ser ameaça, e coloca no chão. Os 2 soldados atrás dele fazem o mesmo. Brunt fica em pé no meio da rua com as mãos ao lado do corpo, não levantadas, não abertas, apenas soltas, como se tivesse largado um peso que carregava há tempo demais. Dirceu avança para fazer a rendição formal. Quando chega perto de Brunt, o alemão olha para ele de cima. Brunt é alto, quase 1,90 m, e diz algo em alemão que Dirceu não entende. Kessler, que se aproximou sem que ninguém pedisse, traduz em voz baixa. Ele diz que esperava morrer aqui. Dirceu olha para Brunt por um momento. Responde em português. A gente também não esperava fazer o que fez. Kessler traduz. Brunt pisca uma vez. Depois olha para o chão. No total, 12 soldados alemães se rendem naquela noite em Montebruco. Os 9 da igreja, incluindo Fischer, mais Brunt e os 2 homens do bunker. 12 pracinhas ficaram feridos ao longo dos 3 dias de cerco, 2 com gravidade, nenhum em risco de morte. 0 civis mortos. 0. Um número que o relatório oficial vai registrar de forma seca, como se fosse estatística, mas que para cada um dos 43 que estavam no porão representa o mundo inteiro. O bebê da mulher jovem recebe atendimento médico ainda naquela noite. A febre cede nas primeiras horas da madrugada. O menino chora pela primeira vez em horas, e esse choro ressoa pela casa de pedra como algo que ninguém ali consegue nomear, mas todos reconhecem. A primeira lição que Montebruco ensina não está em nenhum manual de tática militar. Está na decisão de Barroso de parar de atirar num momento em que atirar seria o instinto natural, o caminho mais simples, o que qualquer regulamento autorizava. Parar exige mais coragem do que avançar, porque avançar tem adrenalina, tem barulho, tem o corpo inteiro em movimento. Parar exige frio na barriga e cabeça funcionando quando tudo ao redor empurra para o caos. Os 22 pracinhas de Barroso pararam. E esse silêncio salvou 43 vidas que nenhuma ofensiva teria salvado. A segunda lição mora no gesto de Dirceu, caminhar de mãos abertas em direção a Fischer no momento em que qualquer outro soldado teria atirado. Não foi ingenuidade,
Foi cálculo. Dirceu entendeu num segundo o que levaria páginas para explicar. Que Fischer estava procurando uma saída que não envolvesse matar uma criança de 7 anos, e que a única forma de oferecer essa saída era mostrar que o outro lado também não queria matar. Um gesto mudou o resultado de toda a operação. Uma escolha individual, tomada em 2 segundos, alterou o destino de 43 pessoas. Isso não é sorte. É a diferença entre um soldado que obedece ordens e um guerreiro que entende o que está em jogo. Fischer é levado como prisioneiro junto com os outros 11. Mas antes de ser escoltado para fora de Montebruco, ele para na frente de Dirceu e faz algo que nenhum dos pracinhas presentes vai esquecer. Tira do bolso um pequeníssimo crucifixo de metal, o tipo que soldados alemães carregavam como proteção pessoal, e coloca na mão de Dirceu sem falar. Dirceu olha para o objeto, olha para Fischer. Tira do próprio pescoço uma medalha de Nossa Senhora Aparecida que a mãe tinha colocado nele no Porto de Santos antes do embarque, e coloca na mão do alemão. Os dois ficam parados por um segundo com os objetos do outro nas mãos. Depois, Fischer segue os guardas e Dirceu fica parado na rua vazia de Montebruco com um crucifixo alemão apertado no punho. A terceira lição é a mais difícil de nomear. Tem a ver com Kessler. Um homem que cruzou sozinho o único corredor limpo do campo, o mesmo caminho que os civis usavam para buscar água, a única faixa que os próprios alemães sabiam estar sem minas, de batina preta, com um galho de oliveira e uma lista de nomes. Não porque era corajoso no sentido que os livros ensinam, mas porque não via alternativa. Quando não há alternativa, qualquer homem faz o impossível. O que separa Kessler de qualquer outro é que ele soube reconhecer que o impossível era necessário antes que qualquer outro ao redor reconhecesse. Isso é liderança sem patente. É o tipo de coragem que não aparece em relatórios militares, mas que move guerras inteiras. Kessler passa a noite na Casa de Pedra com os civis. Na manhã seguinte, quando os pracinhas se preparam para avançar para a próxima posição, Barroso informa que Kessler será levado como prisioneiro conforme protocolo. Kessler aceita sem discutir. Mas antes de ser escoltado, vai até cada um dos 43 civis e fala algo diferente para cada um. Uma frase, às vezes 2, no ouvido de cada pessoa. O que ele diz, ninguém sabe. Mas Lucia, a menina de 7 anos, o primeiro nome da lista, agarra a mão dele com as 2 mãos dela, e não larga por quase 1 minuto. Kessler fica parado, deixa ela segurar, e olha para o teto de pedra da casa, como se estivesse memorizando aquele teto para o resto da vida. Décadas depois, um historiador italiano pesquisando a campanha da FEB no Vale do Rio Reno vai encontrar num arquivo de Bolonha um documento incomum, um relatório de rendição assinado pelo próprio Brandt, escrito à mão, que descreve os eventos de Montebruco com um detalhe que relatórios militares alemães raramente incluem. No final do documento, depois dos números e das datas e dos nomes dos 12 prisioneiros, há um parágrafo em alemão que o historiador vai traduzir assim: os soldados brasileiros não agiram conforme esperávamos. Não sei ao certo o que esperávamos, mas não era isso. Em Montebruco, numa praça pequena atrás da igreja de Santana, que ainda existe, ainda tem a torre sem sino, há uma placa de bronze fixada na parede de pedra. Ela tem 2 nomes gravados juntos: Cabo Dirceu Almeida, Brasil, e Tenente Karl Fischer, Alemanha. Não é um monumento de vitória. Não celebra batalha nenhuma. A inscrição abaixo dos nomes diz apenas, em italiano e português, aqui 2 homens escolheram diferente. Lucia, que virou professora em Bolonha e teve 3 filhos e 7 netos, visitou essa placa todo ano até os 84 anos de idade. Ela nunca contou para ninguém o que viu naquela noite dentro da igreja. Mas toda vez que alguém perguntava o que tinha acontecido em Montebruco, ela respondia sempre a mesma coisa, uma frase curta, dita com a mesma seriedade que tinha aos 7 anos no corredor da igreja com os olhos arregalados. Um brasileiro largou a arma. E aí tudo mudou. Em Montebruco, naquela noite de fevereiro, 22 homens fizeram o que exércitos inteiros raramente conseguem fazer. Escolheram as pessoas antes da batalha. Não por fraqueza.
por uma clareza que só aparece quando você olha para uma lista de 43 nomes e entende que cada linha ali é um mundo inteiro que depende da sua próxima decisão. Esse é o legado dos pracinhas. Não está só nas medalhas. Não está só nos relatórios guardados em arquivos de Bolonha. Está na placa de bronze numa praça pequena de uma vila italiana que quase ninguém conhece. E no fato de que Lucia, uma menina de 7 anos que subiu do porão no momento errado e mudou tudo, cresceu, viveu, teve filhos e netos e visitou aquela placa todo ano por décadas. Ela existiu porque alguém largou a arma. Se essa história te tocou, se você sentiu algo naquele momento em que Dirceu caminhou de mãos abertas em direção a Fischer, então você precisa ver o que está no comentário fixado deste vídeo. Deixamos lá um conteúdo escrito que vai fundo em histórias como essa, histórias que o tempo quase apagou e que a gente se recusa a deixar sumir. Clica, lê e decide você mesmo se vale continuar acompanhando. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber que os pracinhas existiram e que o que eles fizeram importa até hoje. Comenta aqui de qual cidade e país você está assistindo. A gente lê todos